Josué, capítulo 10. Eu quero ler do verso 1 ao verso 15 com vocês essa noite. Josué, capítulo 10, do verso 1 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui. Livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, pois por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo o Israel foi com ele. Amém? Palavras do Senhor. Santo e eterno Deus, por sua graça e misericórdia, fala conosco, Senhor. Que nós possamos ouvir a tua voz, e que essa palavra seja pão do céu para a nossa vida essa noite, Senhor. Que ela cumpra em nós aquilo que certamente o Senhor já designou, porque a tua palavra diz, ó Deus, que a palavra que sai da tua boca não volta vazia, Senhor. Que essa palavra cumpra o propósito que o Senhor já determinou na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, para aqueles que tiveram a oportunidade, para não dizer o privilégio de crescer na igreja, alguns corinhos que nós cantávamos, eles se tornaram inesquecíveis para nós, não é verdade? Eu me lembro muito bem quando eu frequentava, na minha infância, a congregação da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Batatais.
havia um corinho que nós cantávamos lá, que para mim se tornou inesquecível, e um corinho que num determinado momento faz referência a essa passagem que a gente acabou de ler. A música é mais ou menos assim, talvez você conheça. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou, 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 e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou, e o sol parou. Pela cara de vocês, ninguém nunca ouviu essa música, né, meus irmãos? O Silvio já ouviu, né? A Vivian também, né? Mas essa música marcou a minha infância. Até hoje, às vezes, ela vem à minha mente, ela vem ao meu coração. Esse corinho, por mais simples que a sua letra possa parecer, ele transmite para nós duas verdades eternas e fundamentais das Escrituras. A primeira delas é que o Senhor, o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, e não há absolutamente nada que Ele não possa fazer. A segunda delas, meus irmãos, é que Deus age em decorrência às orações do seu povo. Quando o povo de Deus clama por Ele, o Senhor sempre responde, o Senhor sempre vem em seu socorro. Apenas para a gente relembrar, o contexto maior desse texto que a gente acabou de ler é a conquista da terra de Canaã pelos israelitas, que nesse momento tinha Josué como seu grande general, como o seu grande líder. Quando a gente vê o final do livro do Gênesis, o texto vai nos mostrar Jacó e sua família, um grupo de aproximadamente 70 pessoas, indo morar com José no Egito por causa de uma grande fome que naquele momento histórico assolava toda a terra. Eles permanecem ali por 430 anos, até que o Senhor levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador deles e para conduzi-los pelo deserto, para que eles pudessem então voltar à terra que o Senhor havia prometido a Abraão e à sua descendência. Durante esses mais de 4 séculos, meus irmãos, que os hebreus viveram no Egito, outros povos acabaram se estabelecendo no seu território. Afinal de contas, a Bíblia fala que a terra de Canaã é terra boa, terra que mana leite e mel. E terra boa não fica desocupada. Então eu imagino que em breve tempo outros povos chegaram e ocuparam aquela terra. Josué capítulo 3, versículo 10, vai listar para nós alguns desses, vai listar os principais povos que passaram a viver ali em Canaã. O texto fala sobre os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Tudo nome bonito, né? Mas esses eram os povos que habitavam a terra de Canaã naquele contexto. Ao voltar do Egito, meus irmãos, diante desse cenário, os israelitas tinham então pela frente a difícil tarefa, a difícil missão de expulsar todos esses povos para então reconquistar a terra. Basicamente, todo o livro de Josué narra para nós esse processo, narra para nós histórias que envolvem esse pano de fundo. Até o capítulo 9 do livro de Josué, a gente vai encontrar o relato de 2 grandes conquistas, 2 grandes vitórias do povo de Deus. A primeira delas é a conquista de Jericó, muito conhecida por nós. O Adalto e a Amanda já contaram essa história umas 1000 vezes para as crianças, né? E é muito conhecida por conta das muralhas, né? Das trombetas, do povo circundando, o povo gritando e as muralhas vindo abaixo. Essa então é a primeira grande conquista do povo de Deus. A segunda é de uma cidade chamada Ai. E é curioso essa cidade chamada Ai, porque o povo de Deus teve que atacar ela 2 vezes. Na primeira, o povo de Deus foi derrotado, porque segundo o capítulo 7, na tenda de Acã, havia um pecado escondido. Deus havia mandado destruir os animais e tudo o que era dos povos daquela terra. Acã acabou pegando alguns despojos de guerra, alguns tesouros de guerra e escondendo debaixo da sua barraca. Por ele estar em pecado, quando o povo saiu para guerrear com Ai, eles acabaram então derrotados. Então Ai só foi derrotada na segunda vez que Israel investiu contra ela. O capítulo 9, meus irmãos, ele começa dizendo
que as vitórias dos israelitas sobre essas duas cidades fez com que os reis dos outros povos começassem a se organizar e começassem a fazer alianças militares para fortalecerem os seus exércitos e para guerrearem então contra Josué e contra Israel. Mas o texto fala que os moradores de uma cidade chamada Gibeão, eles foram mais astutos ou eles foram mais espertos. Eles deram um jeito de chegar até Josué, propuseram para ele uma aliança de paz e falaram que se Josué aceitasse, os gibeonitas seriam então servos dos israelitas. Bastasse com que a cidade deles fosse poupada e não fosse atacada por Israel. É curioso porque mesmo sendo enganados no primeiro momento, tem uma trama, eles se mostram meio espertinhos, falam que são de longe, depois Josué descobre que na verdade eles são de uma cidade bem perto deles. Apesar de tudo isso, os israelitas fazem um juramento de paz e eles decidem então manter aquele juramento e não fazer mal aos gibeonitas. E o texto fala que a partir daquele instante os gibeonitas passaram então a ser servos do povo de Israel, com duas funções bem definidas. Eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. Então, no meio do arraial do exército de Israel, eles eram os homens responsáveis por providenciar lenha e por providenciar água para o povo. O capítulo 10, o texto que a gente leu, ele começa dizendo para nós que um rei, um homem chamado Adonisedeque, que curiosamente era rei de Jerusalém, que naquele momento estava sob domínio dos amorreus, ele se sentiu muito ameaçado por essa aliança feita entre Israel e Gibeão. Por causa disso, ele começa a fazer as alianças dele. Ele faz uma aliança com Roão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laques, e Debir, rei de Eglon. Vamos juntar os nossos exércitos, 5 reis, 5 exércitos. Nós vamos atacar Gibeão e certamente eles não vão poder resistir. E o versículo 5 do capítulo 10 vai mostrar para a gente essa cena. Os 5 reis, com os seus 5 exércitos, acamparam em volta da cidade de Gibeão e, num determinado momento, os atacaram. Como eles tinham os israelitas como aliados, imediatamente eles mandam um mensageiro ir até Josué para pedir então ajuda, para pedir socorro e para pedir para que ele fosse socorrê-los com urgência. E o versículo 7 diz para nós que, sem titubear, em resposta, Josué organiza os seus exércitos, organiza todos os seus valentes e ele parte então para defender Gibeão. E certamente essa não seria qualquer batalha, seria um desafio muito grande até mesmo para os israelitas. Afinal, como eu falei, são 5 reis com 5 exércitos, talvez o maior desafio para eles até aquele momento. Um desafio tão difícil quanto transpor as muralhas de Jericó. Mas no momento em que eles partiam para a batalha, segundo o texto, a palavra do Senhor vem a Josué. Eu tenho certeza que essa palavra foi muito confortadora e muito animadora, porque o Senhor diz para ele assim: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Se Deus falasse isso para você, você enfrentaria qualquer pessoa, não enfrentaria? Eu enfrentaria, não pensaria 2 vezes. Deus já havia falado sobre Jericó, eles derrotaram Jericó. Deus já havia falado sobre Ai, eles derrotaram Ai. Aí o Senhor fala de novo: vai, porque eu já entreguei eles nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Aí no nosso texto do capítulo 10, do verso 9 até o 27, meus irmãos, a gente vai ver a narrativa de como é que foi essa batalha e como é que foi o triunfo de Israel sobre esses 5 reis e esses 5 exércitos. Eu não sei quantos aqui já assistiram O Senhor dos Anéis. Alguém aqui já assistiu O Senhor dos Anéis alguma vez? 1, 2, 3. Pois é, eu amo O Senhor dos Anéis. Cada filme tem 3 horas, são 3 filmes. Eu já assisti umas 30 vezes na minha vida. Eu, quando não tinha nada para fazer na minha casa em São Paulo, eu ficava o dia inteiro, 9 horas seguidas, assistindo O Senhor dos Anéis. É um absurdo para você, né? É verdade, meus irmãos, é um absurdo mesmo, mas eu fazia isso às vezes. Não era casado, senão a Vivian não deixava. Mas tem uma cena, meus irmãos, do segundo filme, que é O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, que tem uma batalha muito interessante, que quando eu li esse trecho de como eles foram guerrear, eu lembrei dessa batalha. O bem está lutando contra o mal, os homens lutando contra os orques naquele contexto, e a luta transcorre durante a noite.
E os orcs estão prevalecendo, estão quase derrotando os homens. E quando o dia começa a amanhecer, eles olham para o lado do alto de uma colina e aparece um exército de cavaleiros. E aquele exército, então, nos primeiros raios de luz do sol, eles descem correndo, eles se juntam à batalha e o bem acaba vencendo o mal. É mais ou menos isso que o versículo 9 relata. O texto vai dizer que os israelitas marcharam toda a noite e chegaram de manhãzinha em Gibeão. E imediatamente eles atacam os amorreus de surpresa, e o Senhor, por meios naturais e também sobrenaturais, derrota os seus inimigos. A gente pode falar que foi por meios naturais, porque, apesar do texto falar que foi o Senhor quem fez com que os inimigos ficassem em pânico, quem os perseguiu e quem os derrotou, tudo isso foi feito por meio do intermédio de Israel, do exército de Israel. Então Deus usou meios naturais para isso. Mas o Senhor também usa meios sobrenaturais. O versículo 11, por exemplo, vai dizer que os amorreus tentaram fugir, tentaram bater em retirada, e nesse momento o Senhor fez chover do céu grandes pedras sobre eles. Alguns arqueólogos falam que essas pedras eram mais ou menos do tamanho de 2 punhos humanos. Então você imagina uma pedra desse tamanho caindo do céu, muitas delas. O texto vai dizer que essas pedras mataram mais amorreus do que o exército de Israel que havia lutado contra eles anteriormente. A partir do versículo 12, meus irmãos, o texto mostra para nós que apesar do exército de Israel estar vencendo, apesar deles estarem triunfando, a batalha ainda não havia sido vencida. A ideia é que enquanto Josué guerreava com os amorreus, ele percebeu ali uma oportunidade de aniquilar de uma só vez 5 reis, 5 exércitos e conquistar 5 cidades. Que oportunidade, né, meus irmãos? Era simplesmente imperdível. E aí, Josué identifica um problema. Ele percebe que a batalha ia durar ainda um tempo. E a gente sabe que numa guerra, especialmente naquele tempo, batalhar durante a noite era muito complicado. O inimigo era difícil de ser visualizado, era difícil de ser atingido. Se ele quisesse fugir, era mais fácil ele conseguir escapar. Então, meus irmãos, o que Josué queria, quando ele ora para o Senhor e pede para o sol parar, é que ele tivesse mais tempo de luz do dia, para que ele pudesse concluir a tarefa, para que ele pudesse derrotar todos os inimigos. E aí o texto diz que ele ora ao Senhor, a gente não sabe o que ele falou, mas ele ora primeiro ao Senhor, e depois, diante dos israelitas, ele fala: sol, detenha-se em Gibeão. Gibeão era o lugar onde eles estavam. E aí ele vira e fala: e você, lua, pare no vale de Aijalon. Vale era o local onde estava transcorrendo a batalha naquele momento. E o versículo 13 fala para nós que, como resposta ao pedido de Josué, o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. O texto ainda diz, meus irmãos, que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E o texto ainda registra de que jamais na história isso havia acontecido e que jamais na história isso voltaria a acontecer. Portanto, se o sol parou uma vez na história, foi só essa, meus irmãos. Nunca parou antes e nunca parou depois. E no final do versículo 14, nós temos no texto o destaque que aquilo era obra do Senhor, que havia atendido a oração de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. A sequência do texto é muito curiosa, você pode ler em casa depois. Mostra como Josué e o exército do Senhor perseguiu aqueles 5 reis, que eles tentaram escapar, se esconderam numa caverna, mas não adiantou nada. E no final do capítulo 10, Josué ainda conta para nós que naquele mesmo dia o Senhor ainda entregou nas suas mãos outros 7 reis e 6 cidades. Olha que dia produtivo, né? No primeiro embate, 5 reis, 5 cidades. No segundo embate, 7 reis e 6 cidades. O fato é que Josué 10 vai mostrar para a gente um avanço excepcional dos israelitas em batalha, em questão de horas ou em questão de dias. Para você ter ideia, olha o que o texto diz para a gente a partir do versículo 40. Assim Josué conquistou toda aquela terra,
a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos esses reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Percebam, e de uma só vez Josué venceu todos esses reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Eu quero rapidamente, meus irmãos, destacar duas lições dessa passagem para a nossa vida. A primeira delas é a grande lição de que Deus sempre luta ao lado do seu povo. Deus sempre luta ao lado do seu povo. Os inimigos de Israel na Bíblia são inimigos do próprio Deus. Quando a gente lê 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6, nós vemos uma oração do rei Josafá no templo do Senhor, e num determinado momento ele diz assim para Deus: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O Deus, meus irmãos, que luta ao lado de Israel é um Deus irresistível. E é um Deus que tem nas suas mãos toda a força e todo o poder. E o texto bíblico mostra para nós como os amorreus naquele dia sentiram essa força e sentiram esse poder de Deus sobre eles. O texto é muito claro ao falar para nós sobre como é o próprio Deus que age, é o próprio Deus que luta, é o Senhor que faz com que eles entrassem em pânico. É o Senhor que os perseguiu e os derrotou por intermédio dos filhos de Israel. É o Senhor que faz chover aquelas grandes pedras sobre os que tentavam fugir. E é o Senhor que faz o sol parar, para que eles tivessem ainda mais luz do dia, para poder concluir, para poder completar a sua missão. Quando eu leio um texto como esse, meus irmãos, eu me faço uma pergunta que vocês também precisam fazer para você. O que é que Deus não pode fazer? Qual é o limite do poder do Senhor? Algumas pessoas dizem que há um erro na Bíblia quando essa história é relatada. Porque à luz da ciência, e talvez você tenha se atentado a isso, o sol não para de girar. E por que o sol não para de girar, meus irmãos? Porque ele já fica parado. Não é o sol que gira ao redor da terra, é a terra que gira ao redor do sol. Contudo, é importante a gente dizer que a história bíblica aqui ela não tem a intenção de narrar para a gente um fato científico. A história narra para a gente apenas uma observação de Josué e dos filhos de Israel naquele dia. Se a gente parar para pensar, para nós que estamos na terra, olhando e observando o sol, qual que é a nossa impressão? Não é que o sol está andando? Afinal de contas, de manhã a gente olha para um lado e o sol está levantando, no meio-dia ele está no meio e no final do dia ele já foi para outro lado. Então, para humanos naquele contexto que não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, o que parecia que realmente, meus irmãos, o sol estava parado. Então não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade nisso. A informação que a gente precisa se atentar é tão somente que naquele dia o sol parou de se mexer. O sol ficou parado no mesmo lugar e isso fez com que a luz do dia se prolongasse. Mas o fato é que Deus não precisa respeitar qualquer lei natural. Deus não precisa respeitar qualquer lei da ciência ou da física. Os milagres da Bíblia, meus irmãos, não precisam estar em harmonia com essas leis, como algumas pessoas defendem. Então alguns vão dizer que se não pode ser provado pela ciência, então aquilo não é possível e aquilo não aconteceu, aquilo é um mito. Mas nós não cremos nisso.
Nós cremos no Deus que não é limitado por leis que Ele mesmo criou. O nosso Deus, meus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que trouxe todo o universo à existência pelo poder da sua palavra. O nosso Deus, Ele pode fazer absolutamente tudo o que Ele quiser, inclusive aquilo que para o homem parece impossível. Foi o que o anjo Gabriel disse a Maria, quando ela perguntou para ele como era possível que ela, virgem, gerasse um filho. E Gabriel respondeu dizendo: para Deus não há nada impossível. Eu quero dizer para você essa noite que assim como os israelitas, nós também podemos e devemos buscar e recorrer a Deus ao lutarmos as nossas batalhas, ao passarmos por dificuldades. No Novo Testamento, em textos como Gálatas 6,16, a palavra de Deus vai deixar claro para nós, meus irmãos, de que a igreja é o Israel de Deus. Deus não tem dois povos. O Antigo Testamento, o povo do Senhor é Israel. A partir do Novo Testamento, o povo de Deus passa a ser a igreja. Por isso Paulo ensina que a igreja é o Israel, é o povo de Deus. Nós que somos igreja do Senhor, precisamos sempre nos lembrar, especialmente nos tempos de luta, que nós somos o povo santo. Nós somos o povo escolhido, somos o povo redimido, o povo separado pelo Senhor. Josué diz que naquele dia os israelitas tiveram uma grande vitória porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Se nós somos o Israel de Deus, hoje nós podemos reafirmar essa mesma verdade. O nosso Deus luta por nós. O nosso Deus se coloca ao nosso lado no campo de batalha. Continua travando com o seu poder e a sua glória as nossas lutas. E como você sabe bem, meus irmãos, assim como Josué fez, a principal arma do crente em batalha é a oração. As nossas lutas, as nossas batalhas, alguém já falou, são travadas de joelhos, são vencidas de joelhos prostrados diante do Senhor. E diante do Senhor, se nós tivermos fé, Jesus falou sobre isso, da importância de pedirmos sem duvidar. Diante do Senhor, se nós pedirmos com fé, se nós crermos no poder de Deus e crermos naquilo que o Senhor pode fazer, até o sol pode parar novamente, meus irmãos, até pedras podem chover do céu, porque Deus tem poder para isso. Obviamente não há motivos para a gente pedir para o sol parar, especialmente na nossa região que é tão quente. Às vezes a gente ora pedindo para o sol ir embora rápido. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós podemos e devemos clamar por aquilo que para o homem parece difícil, por aquilo que para o homem parece impossível de acontecer. Mais uma vez, em Marcos 11, 22, Jesus nos ensina a termos fé em Deus, porque aquele que tem fé é capaz de dar ordem a uma montanha de que ela se levante e se lance no mar. E Jesus diz que aquele que tem fé, aquele que crê, pode ver isso acontecer. Eu quero lembrar você que o Deus de Israel, que fez chover pedras e parou o sol, é o mesmo. Como diz o autor de Hebreus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para todo sempre. Nós podemos e devemos orar a Deus e esperar por milagres, meus irmãos. Milagres, grandes coisas da parte do Senhor, porque para o nosso Deus não há nada impossível, não há nada difícil que Ele não possa fazer. Amém? Portanto, confie no Senhor, ore ao Senhor, faça isso com fé, faça isso com confiança. Os mesmos sinais, o mesmo poder, as mesmas maravilhas podem ser vistas ainda hoje, por mim e por você. A segunda lição que eu quero destacar é que você pode ser o milagre na vida das pessoas que estão esperando. Você pode ser o milagre na vida daqueles que precisam. Pense comigo um segundo na perspectiva dos gibeonitas. Eles não iam resistir. Eles iriam ser destruídos naquele dia. Eles foram salvos, meus irmãos, por um milagre do Senhor. E quem é que Deus usou para fazer esse milagre na vida dos gibeonitas?
Josué e os filhos de Israel. Eles foram, naquele momento, agentes dos milagres de Deus. Como nós já falamos, o Senhor, Ele faz milagres por meios naturais e por meios sobrenaturais. Ele age, meus irmãos, na nossa vida da forma como Ele quer. Eu quero dizer para você essa noite que talvez, para não dizer com certeza, talvez Deus queira usar a sua vida para fazer um milagre na vida daqueles que estão perto de você. Quando uma família não tem o que comer e nós chegamos até ela com alimento, meus irmãos, Deus está fazendo para eles ou neles o milagre da provisão através da nossa vida. Quando nós levamos o nosso abraço ou palavras de conforto e encorajamento para aqueles que estão em sofrimento, para aqueles que estão em aflição, nós somos o milagre de Deus trazendo paz e alívio para quem precisa. Quando nós dispomos o nosso carro e o nosso tempo para levar alguém para fazer uma cirurgia, para levar alguém para fazer um tratamento de saúde, nós somos o milagre de Deus trazendo cura para o enfermo. O fato, meus irmãos, é que Deus usa a sua igreja como agentes de milagres na vida de quem precisa. Assim como usou Josué e os filhos de Israel para livrar os gibeonitas naquela ocasião. O que o Senhor quer de nós é que nós estejamos prontos. O que o Senhor quer de nós é que nós estejamos disponíveis. E que assim como Josué fez, que a gente corra depressa para socorrer aqueles que precisam de nós. O Josué, naquele contexto, ele poderia muito bem responder ao pedido do socorro dos gibeonitas, dizendo assim: problema é de vocês, se virem, eu não tenho nada a ver com vocês. Eu já tenho muitos problemas cuidando do meu arraial e desse povo que só reclama. Mas não foi isso, meus irmãos, que ele fez. Como eu falei terça passada na minha mensagem, o Pai é nosso, o pão é nosso, e o problema? O problema também é nosso. Diante da realidade das pessoas à nossa volta, é importante nos perguntarmos: como eu posso ser canal do milagre de Deus na vida dela? Como eu posso ser canal do milagre de Deus na vida dela? Às vezes, meus irmãos, o sol não precisa parar para uma batalha ser vencida, nem grandes pedras cair do céu. A Bíblia mostra para a gente que às vezes Deus para o sol e às vezes Deus manda pedra. Mas Deus muitas vezes age através do ordinário, através do comum. Deus muitas vezes age por meio do silêncio. Se você tem condição de ser um milagre na vida de alguém com aquilo que está ao seu alcance, seja. Amém? Seja esse milagre. Porque um dia talvez você tenha a alegria, você tenha o privilégio de ouvir da boca dessa pessoa que você foi usado por Deus para que um milagre chegasse na vida dela. Um milagre chegasse na vida dela. Eu comecei o sermão citando uma música e eu quero terminar citando outra. A Igreja Batista da Água Branca, IBAB, certa vez eles fizeram uma música que se chama O Milagre é Servir. E no refrão dela diz assim: o milagre é estender a mão, o milagre é partilhar, o milagre é servir, o milagre é servir. O milagre é acolher e amar, o milagre é se entregar, o milagre é servir, o milagre é servir. A minha oração, meus irmãos, é que aqueles que estão à sua volta vejam os grandes milagres de Deus através da sua vida. Que as pessoas vejam o sol parar, que as pessoas vejam as pedras descerem. É lógico que eu estou falando isso de modo figurado. É que as pessoas vejam a ação e o poder de Deus na vida delas através de você, para que os milagres de Deus se manifestem sobre a vida delas mediante as suas necessidades. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.